Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Mais uma vez nos unimos e nos reunimos para falar daquilo que vem diretamente do trono de Deus, que é o próprio Deus, da sua sabedoria, da sua grandeza e, acima de tudo, da sua humildade, da sua bondade e principalmente aquilo que está além da justiça, que Ele é, a misericórdia. Misericórdia que é um coração que sofre com, um coração que se empobrece por alguém. E Deus é misericórdia, misericórdia, um coração empobrecido, que veio até nós, que usou de todos os recursos, vamos dizer, possíveis e impossíveis aos homens, para estar conosco, para nos guiar, para nos abrir os olhos, para nos abrir os ouvidos e, acima de tudo, para tocar nossos corações, para nos dar a sabedoria necessária para seguir o caminho certo que foge de uma forma radical, de uma forma enganadora mesmo dos caminhos do mundo. Os caminhos do mundo são enganadores, são largos, espaçosos, são belos, são floridos, são luminosos, são asfaltados, são sinalizados, enquanto que o caminho que nos leva para junto de Deus é um caminho íngreme, é um caminho de terra seca, é um caminho de pedregulhos, de pedras, é um caminho ladeado de espinhos, a paisagem é rústica e feia, é inóspita, mas esse caminho tortuoso, estreito, de um sobe e desce, de curvas acentuadas, que não tem beleza alguma, mas é agreste, é um caminho agressivo, vamos dizer, pela própria paisagem. É um caminho que nos leva à vida. Porque para caminhar nos caminhos do mundo, que são aqueles dito primeiro, é atraente. Ele nos chama ao pecado. A beleza das coisas, o brilho das coisas, os brilhos das vitrines, vamos dizer, o enfeite das pessoas, os adornos das pessoas que se enfeitam para seduzir a própria morda, tudo aquilo que nós usamos como artifícios para melhorar nossas aparências, porque tudo está em torno da aparência para nós externa e nunca interna. É um caminho onde nós gastamos e nos desgastamos para encontrar a tal felicidade. Julgamos que encontramos assim. Enquanto que o caminho de Deus é um caminho de renúncias, é um caminho sem atrativos, é um caminho que não tem o brilho, é um caminho que não tem as atrações, não tem as vitrines coloridas, mas ao contrário, é um caminho onde nós sacrificamos, nós às vezes nos ferimos, onde às vezes nós tropeçamos, é um caminho assim. E se fizermos essa comparação, é óbvio que dentro do raciocínio lógico e humano vamos preferir o outro. As marquises do Sapucaí, nós vamos preferir as rodovias e vias que no mundo inteiro ela está traçada de um canto ao outro, como uma teia de aranha que vai tecendo ao redor da presa até que ela fica completamente anestesiada e completamente amarrada, presa, e dali não sai mais,
até que a aranha venha devorá-la. E o mundo também está cheio, plugado, conectado de todas as formas. Tudo se tornou globalizado. A moda se tornou globalizada, o pecado globalizou. Está tudo globalizado, como a teia de aranha. É como se toda a humanidade estivesse presa em si mesma, presa no mundo e não consegue safar-se dele, porque vicia, assim como a droga. A droga nos leva ao vício, nos leva à dependência e da mesma forma. Nós vemos que as pessoas correm tanto de um lado para outro, as pessoas mudam de um canto para o outro, as pessoas, como eu digo, gastam e desgastam aquilo que podem, aquilo que não podem, e de repente se vê presa em dívidas quase impagáveis, tentando alcançar patamares que jamais alcançarão, não contentam com aquilo que possui, com aquilo que já tem por si e que é necessário, porque não precisamos preocupar absolutamente com nada, porque nós devemos ser aquilo que somos e viver com aquilo que temos. E com isso o homem vai se prendendo e o homem vai abrindo cada vez mais o buraco negro dentro de si para lançar dentro de si aquilo que é bom ao paladar, aquilo que faz bem aos olhos, aquilo que agrada. E com isso o mundo está cada vez mais obeso, o mundo está cada vez mais pesado, o mundo está cada vez mais triste, porque por mais que alcançamos objetivos e sonhos, ali também vamos encontrar grandes problemas, ali também vamos ter os ossos do ofício, ali também vamos encontrar grandes e pequenas dificuldades. E eu pergunto quando é que o homem satisfará? Nós podemos ver provas disso quando vemos pessoas já idosas, já anciãos, dentro do campo político, enchendo malas e malas de dinheiro. E eu pergunto, já com o pé na cova, já no final da vida, para que tanto? Para que multiplicar para mais tanto? Correndo o risco dos conceitos que tivemos daquela pessoa cair na enxurrada, perder completamente a moral, a dignidade, perder o nome, cair em escândalos, tudo por causa da ambição desenfreada, louca. E estes são exemplos dos que buscam muito porque tem muito por perto, mas daqueles que buscam menos porque tem menos por perto, mas desde criancinha nós aprendemos que temos que crescer, que aprender, que trabalhar, que ganhar, montar um bom consultório, um bom escritório, sermos grandes profissionais, crescer na vida, ter uma vida digna e boa, viajar, conhecer o mundo. É assim que nós aprendemos. Só que por mais que tenhamos, mesmo quando o homem alcança o universo todo, quando ele constrói grandes edifícios, grandes torres, monumentos faraônicos, muitas vezes de cima desses monumentos faraônicos, desses grandes e altíssimos edifícios, eles mesmos pulam porque não encontrou a felicidade em nenhum dos patamares, em nenhum dos andares. Descobre que o vazio está cada vez maior dentro de si, que o dinheiro, que o prazer, que o poder, que o ter não lhe satisfazeram em nada, ao contrário. O homem não foi criado para ter consciência pesada. E por mais que o homem tente desvencilhar da consciência, ele não consegue. Ela é algo intrínseco no homem. Ele existe dentro do homem. É o lugar que Deus escolheu exatamente para nós carregarmos o alívio, a paz, ou carregarmos o peso de todos os erros cometidos. Até uma criança sabe que está certo e que está errado.
Ela para diante de um objeto que ela vai pegar e olha para ver se não tem ninguém olhando, se a mãe não está olhando, para depois se atirar naquilo. Isso significa que o ser humano difere de todo animal irracional. Deus deu ao homem a consciência, isso é bíblico, capítulo 17 de Eclesiástico nos fala. Então eu digo, onde que está a felicidade do homem? Onde que está a tão almejada paz? Eu te digo agora, meu irmão, minha irmã, ela está exatamente naquele que não vemos, naquilo que não vemos, não tocamos, não apalpamos, mas naquilo que acreditamos e que experimentamos dentro do nosso coração. Porque de onde vem a alegria dos verdadeiros santos? De onde que vem a paz que se encontra no coração daqueles que nada devem? Nada devem a Deus, que deu a César o que é de César, e por isso recebeu, por salário, por soldo, uma paz interior inexprimível, inexplicável. A alegria, já foi dita, o estar pronto para ir ao encontro do Senhor a qualquer momento pode chegar a hora, não importa se dormindo ou acordado, se a morte vem de uma forma ou de outra, aquele que está em paz em si mesmo, em paz com Deus, porque obedece-lhe os preceitos ditos, obedece-lhe mandamentos prescritos, obedece-lhe a vontade, porque Deus é assim e nos criou para sermos verdadeiros filhos obedientes como o próprio Jesus. E é dentro dessa obediência, dessa submissão à sabedoria que é Deus, é exatamente dentro desta harmonia existente entre filhos e o Pai, é exatamente aí que existe essa harmonia em que em qualquer lugar do mundo em que estejamos, como Jesus, seja dormindo no casco de um navio, seja dormindo numa orla marítima, numa praia, seja com a cabeça numa pedra ou no travesseiro, deitado numa grama, sob o sereno, andando debaixo da chuva, do sol escaldante, indo e vindo a pé, com os pés muitas vezes feridos, machucados, calejados. Foi o homem mais livre de todos os homens de todo o tempo, porque carregava dentro de si toda a vontade do Pai. Fez jus à vinda, obedeceu na íntegra, numa fidelidade inigualável a todos os mandamentos que o Pai pôs para que ele descrevesse, para que ele vivesse e para que ele ensinasse e repassasse. O homem que mudou a história, o homem que interrompeu o antigo para nascer o novo, o homem que instituiu a verdadeira religião, a religião do amor, o homem que morreu por amor, o homem que, estendido numa cruz, onde Deus disse, este é meu filho no qual põe todo o meu amor, a gente percebe que essa cruz e os braços de Jesus, que é do próprio Deus, não tem fronteira, é imedível. Ele abraça não só o globo terrestre, que diante de tantos planetas é tão pequenininho. Diante do universo ele abraça tudo, toda criatura. E tudo que ele criou, por mais complexo que seja, por mais maravilhoso, enigmático e misterioso que seja, é tudo para que os olhos dos homens contemplem, para que o homem admire, para que o homem saiba que tudo isso é para distraí-lo, é para quietá-lo, é para mostrar o poder de Deus. E se à noite o céu fica cravejado de brilhos, de pisca-pisca e de estrelas, é para tirar os nossos medos noturnos. O dia chega, a aurora deixa as sombras para trás. É o momento em que as pessoas morejam, trabalham, é o momento do labor,
É o momento que o homem, no trabalho, que é uma terapia ocupacional que dignifica o homem, sai para ganhar o pão de cada dia, feliz, principalmente quando ele trabalha exatamente onde lhe apraz, não importa qual é seu salário, porque ele tem Deus como salário, porque Deus é sua riqueza, porque Deus é exatamente tudo e absoluto tudo que ele precisa. E o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é miséria, é nada. Por isso, a riqueza que nos atrai tanto, a riqueza que atrai pessoas de países para países, de nações para outras nações, a cotação de dólar, o preço do euro, e vamos que vamos atrás do vil metal, tem levado pessoas a cruzar os espaços em aviões, nas pontes aéreas, que até os aviões trombam porque a felicidade está no sul, outros julgam que está no norte, outros já vão para o oeste, outros já vão para o leste. É uma bússola confusa onde o mal atraente levando-nos a sairmos de nossas raízes, a sair de perto de nossas raízes, de nossas famílias sanguíneas, vamos para mundos distantes e muitas vezes passamos tempos ou nunca mais vemos os nossos entes queridos, tudo por causa do vil metal, do vil dinheiro que ficará tudo e nós iremos absolutamente sem nada, despido de nós mesmos, completamente despido de nós mesmos para um túmulo. E um dia, quando nós estivermos transformados unicamente em ossos, seremos lançados, jogados, espalhados dentro do túmulo e depois juntado dentro de um saco, amarrado e posto num canto do túmulo, porque alguém mais que morreu agora, mas já irá ocupar aquele lugar. Quanta dificuldade que temos para encarar isso de frente. Fazemos de conta, nós brincamos de fazer de conta. Fazemos de conta que somos eternos aqui na Terra. Fazemos de conta que nós não estamos cometendo torpezas, pecados graves, pecados mortais. Fazemos de contas que não estamos desobedecendo a Deus, que tudo é permitido, mas sabemos que nem tudo nos convém. Fazemos de conta, muitas vezes, que somos felizes, porque quando levantamos o celular para nos autofotografar, sempre abrimos um sorriso, dizendo giz, sorria. É exigido por todos aqueles que vão clicar a foto e todos riem. A gente não vê ninguém triste, é tão interessante. Não se pode olhar uma foto triste. Todo mundo tem que estar sorrindo. E quando desliga-se o celular depois de bater a foto, todo mundo volta ao seu estado normal. Tristonhos, cabisbaixos, depressivos, desconfiados, decepcionados, porque a realidade muitas vezes dura, porque não alcançaram seus objetivos, e para eles é tudo, a medalha, as honrarias, os aplausos, as luzes, o brilho, o destaque, a graduação, e por isso voltam à tristeza. E eu digo, não adianta graduação, não adianta medalha de honra ao mérito, não adianta troféus, não adianta ganhos, se nós não temos Deus, se somos vazios de fé, da fé. Por isso, quando nós olhamos os 4 evangelistas, nós vemos que o símbolo de Mateus é uma criança, porque ela começa a falar, o evangelho dele começa falando da genealogia de Jesus. Quando nós vamos a Marcos, é um leão, porque Marcos começa a falar das agruras da selva, onde João Batista começa a falar que o reino de Deus está próximo.
Quando nós vamos até Lucas, nós vemos um touro e ele sentado sobre o touro, porque Lucas fala muito do sacrifício no templo, através dos animais, para a nulidade dos pecados. E quando vamos até João, nós vemos que o símbolo de João é uma águia. A águia, a ave inteligentíssima, a ave que mais alto voa. A águia é aquela que, quando forma imensas nuvens escuras, onde os tilhaços de riscos e rabiscos de raios, barulhos estrondosos de trovões começam. A águia inteligentíssima, ela sabe que acima de toda aquela tempestade existe um sol brilhante. E ela alça um voo com toda a força e atravessa toda aquela camada escura de tempestades e alcança acima das nuvens o sol e fica planando até que a tempestade passa e depois ela desce. Para aqueles que contam com o Senhor, para aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, eles, no momento da tempestade, eles vão para o colo de Deus. Eles ficam planando no colo de Deus. Eles buscam o peito de Deus, a mão de Deus, o olhar de Deus com toda confiança, até que a tempestade passa. Ele não sacode a poeira e dá a volta por cima, mas ele atravessa a poeira, ele atravessa os obstáculos, porque não tem como fugir. Temos que enfrentar cara a cara, muitas vezes, o próprio inimigo. É assim que o vencemos. E muitas vezes é preciso que nós olhemos no espelho como se olhássemos no espelho vendo nós mesmos e nossas displicências religiosas, nossas displicências da fé, nossas omissões na fé, nosso distanciamento do nosso Deus Criador, nossa falta de oração pessoal, nossa falta de comunicação com aquele que comunica conosco o tempo todo através do sol, através da noite, através dos sinais do dia a dia, através das pessoas, através da linguagem. Tudo nos faz lembrar a Deus, tudo, absolutamente toda criatura. E nós fazemos como se tudo aquilo fosse algo muito natural, normal, mas isento totalmente do Criador. Não vemos os vestígios de Deus nos sinais, nos acontecimentos, nas coisas, nas pessoas, nos favores que Deus está sempre nos derramando, na sua gratuidade de Pai. Por isso, meu irmão, é preciso deixar o olhar para aquilo que é criatura e olhar para aquele que é o autor absoluto de tudo, principalmente de você. O mundo nos distorce, o mundo nos transforma, nos deforma, mas se nós verdadeiramente assumirmos o Espírito Santo dentro de nós, ele nos forja. Por mais duro que seja nosso coração de ferro, ele, como fogo, ele queima o ferro, e quando o ferro é colocado no fogo, não sabemos se o fogo é o ferro ou se o ferro é o fogo. E ele forja objetos, e ele forja o nosso coração, ele modela o nosso coração como o coração de Jesus, um coração manso e humilde, um coração santo, um coração puro, um coração isento plenamente e totalmente de qualquer tipo de ambição, de qualquer espécie de vaidade excessiva. Ele forja nosso coração para um coração livre, absolutamente leve, um coração que dorme tranquilo, que vive na tranquilidade, à espera do encontro definitivo e eterno com aquele que nunca nos esqueceu, que sempre esteve grávido de nós muito antes do mundo existir, porque nós já éramos projeto desse autor da vida.
Obrigado, Senhor. Bendito seja. Dá-nos asas de águia. Dá-nos, Senhor, a leveza da águia, a inteligência da águia, para que possamos subir cada vez mais ao seu encontro. Subir no sentido de ir ao teu encontro, porque tu estás nos altos, estás aqui embaixo, estás na brisa, estás no vento, tu estás na solidão do deserto, estás nos confins do mar, tu estás dentro dos nossos irmãos, estás, Senhor, onde tem um amor, ali o Senhor está, a caridade, ali o Senhor está. Por isso, ensina-nos a distinguir e a viver e a conjugar, Senhor, sem dúvida alguma, sem pestanejar, o verbo amar, amar de verdade, como tu nos ama. Como nós temos certeza disso, nós temos certeza disso porque tudo que nos rodeia é o amor. E não o amor que o mundo criou, mas o amor que tu és. O Senhor é, na verdade, o próprio amor que nos constituiu como pedacinhos de amor circulando por aí. Perdão e misericórdia por aqueles que discordam, por aqueles que estão forçando para ir exatamente para o lado querido e desejado pelo mal, te deixando de lado na tristeza, deixando de lado numa dor profunda na alma, de ver quão desobedientes somos. Mas nós te pedimos, derrama teu Espírito nos tempos atuais, derrama teu Espírito nesse tempo de enfermidade, Senhor, essa enfermidade, Senhor, conectada e globalizada, dos vírus, não só dos vírus da doença física, mas os vírus, Senhor, das doenças psicológicas, os vírus das doenças, Senhor, espirituais, que têm matado muito mais do que o Covid, matando as almas e as arrastando para o lugar da escuridão, do sofrimento eterno. Nós te pedimos, tende misericórdia, Senhor, dá-nos os argumentos devidos, envie Jesus, faça com que a palavra de Jesus grite nos quatro cantos do mundo, para que todo mundo ouça, abre os ouvidos dos surdos, abre os olhos dos cegos que somos todos nós, que precisamos ver antes que seja tarde demais. Nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria, de São José, que tão íntimo de Jesus era e é hoje no céu. Nós te pedimos por todos os santos que já nos precederam e através da Igreja, que só nos ensina como mãe a caminhar seguro na mão de Deus, com toda segurança e confiança, que ela possa nos conduzir enquanto respirarmos nessa vida. Amém. Nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.